Salve galera, aqui é o professor André Panza do canal Enem Outras Histórias, passando para mais uma aula de análise de imagens da Segunda Guerra Mundial, aula 11. E hoje vamos de propaganda do eixo, tá certo? Vamos entender como é que isso funcionava. Ó, a primeira propaganda, e vocês vão ver que as três que eu escolhi aqui são propagandas italianas eh, criticando a Inglaterra, tá certo? Que foi o principal início da guerra, né? O único que fez frente à Alemanha e à Itália foi a Inglaterra, tá certo? Na Europa. É, o único que segurou a onda sozinha durante muito tempo, né? Então, até que os Estados Unidos entrasse, que a União Soviética se voltasse contra a Alemanha, né? A Alemanha invade, quebra o Tratado de Não Agressão com a União Soviética, então a União Soviética é mais uma força contra a Alemanha. Mas até então, né, pelo menos em 1939, setembro, 39, 40, 41, a Inglaterra está sozinha. Bom, aqui é uma propaganda italiana, tá certo? John Bull, e John Bull, vamos lembrar, eu vou colocar aqui no card, é, uma aula de imperialismo que eu explico quem foi John Bull, né? Que essa figura cartunesca, né? Representando a Inglaterra. Então ele aqui, a figura sempre muito grande, com a cartola, com a bandeira da Grã-Bretanha, cabelo branco. Então ele aqui, você tem cinco indivíduos, ó, um, dois, três, quatro, cinco indivíduos enforcados. E aqui tem Boer, indiano, egípcio, árabe e irlandês. Boer é da Guerra dos Boers, tá certo? Na África do Sul, onde a Inglaterra teve, tomou parte, ganhou e, enfim, tinha campos de concentração naquele momento, é, tá certo? Na Índia, a Inglaterra esteve anos na Índia, colonizando a Índia como colônia. A Índia era colônia da Inglaterra. Egito, árabes e Irlanda. Irlanda é porque aqui está, inclusive o camarada aqui está com um uniforme verde, que era o exército irlandês. É, e o John Bull está tirando uma moeda de baixo aqui do indiano. E aqui você vê um monte de moedas e pedras, enfim, ele está tirando dinheiro, tirando as riquezas desses povos. Então a referência é essa, tá? John Bull, a Inglaterra, além de massacrar os povos, ela expropriava, né, materiais desses povos, né, riqueza desses povos. Essa era a propaganda que os italianos usavam. Repara que a sombra do John Bull, aqui, ó, com os pelos, como se ele fosse um monstro, tá? Ele é retratado como se fosse um monstro. E a gente vai ver no outro slide também ele sendo retratado dessa forma. E aqui está dizendo o seguinte: para a Grã-Bretanha, todas as raças e todos os povos são iguais. Tipo, são iguais. Eu vou explorar, vou matar e vou expropriar, tá certo? Essa é a propaganda, tá certo, galera? Isso aqui era para chamar a opinião pública para o seu lado, né? Para a Itália. Porque na cabeça dos italianos, da propaganda italiana, como é que um povo como a Grã-Bretanha está lutando pela liberdade dos outros se ela não dá liberdade nas suas colônias? Essa é a ideia. Essa é a ideia que eles queriam passar, certo? Bom, aqui eu tenho John Bull, dois soldados, um alemão e um italiano, tá certo? Um alemão e o italiano, arrancando, um segurando e o outro arrancando possivelmente um dente de ouro com um alicate. E segurando, apertando a barriga, enfim, John Bull a cartola dele está aqui no chão, está agonizando, e aqui está 1941. Esse pôster é de 1940, final de 40. Nesse momento a Inglaterra estava lutando sozinha, tá certo? Na Segunda Guerra Mundial. A França já tinha jogado a toalha e ela estava sozinha com apoio financeiro dos Estados Unidos. A financeira, eles tinham os acordos lá de mandar material de guerra para a Inglaterra. E a propaganda aqui é: nós estamos acabando com a Inglaterra, tá certo? Tanto a Alemanha quanto a Itália estão acabando com a Inglaterra, mas a Inglaterra no ano seguinte vai
virar a chave e começa a derrotar os italianos. O exército italiano acaba na Guerra da África, certo? Eles vão perder na África e na Rússia, né? Na União Soviética, quando eles invadem juntamente com a Alemanha o território soviético. Lembrando, Mussolini entrou nessa guerra de gaiato, que ele queria aparecer para a sua população, acho, dizer que tinha pé de igualdade com os alemães. Na realidade, a indústria alemã era muito mais forte que a indústria italiana, certo? Ele não tinha força nem material humano para se colocar ao lado dos alemães na guerra, certo? Ele não tinha força para isso. E aqui, uma outra representação italiana, né, do John Bull, cartola com a bandeira da Grã-Bretanha, Pax Britânica, a paz britânica. A paz britânica é às custas de quê? De muita guerra, fogo, né? É, morte, imagina que tem os corpos aqui de crianças, mulheres, pés, enfim. John Bull é retratado aqui também como a Inglaterra é retratada como um um bicho, né? Imagina aqui, ó, as unhas dele, unhas de um animal, garras, né? Não são unhas, são garras. E o globo terrestre está na sua barriga, como se ele tivesse engolido o mundo. A representação é essa, tipo, a Inglaterra, ela engole o mundo. Às custas de quê? Da morte de inocentes. Então essa é a propaganda eh, os italianos faziam da Inglaterra, certo? Uma representação do John Bull como um bicho, enfim. E a gente vai ver que mais para frente a Inglaterra vai, como eu falei anteriormente, a Inglaterra vai virar o jogo. Essa propaganda na Itália, repara que existe a propaganda também na Grã-Bretanha. A Grã-Bretanha usava os mesmos artifícios. A gente já falou isso em imperialismo, que Revolução Russa, que quando você quer destratar alguém, se você quer um povo quer denegrir a imagem de outro, ele representa o outro como um animal, como um bicho, como um ser irracional. Então, assim, era isso que era feito naquele momento, naquela época. Aqui o John Bull está sendo retratado como um bicho. A gente já viu a Alemanha, um vídeo nosso, quando a gente fala da Alemanha contra o comunismo. Se eu não me engano, está na aula de totalitarismo. É, achando o vídeo, eu vou colocar aqui no card. Eles retratam o comunismo como sendo um grande gorila, um bicho, um ogro, um pé grande, enfim. Na Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos retratando o Guilherme II, o imperador o Kaiser, melhor dizendo, da Alemanha, como um grande gorila, tá certo? Com uma mulher, né? Seria a liberdade no seu ombro. Então é isso. Eles, de todos os lados, se você vai representar, quer denegrir a imagem do outro, representa ele como um ser irracional. Essa é a grande ideia desses caras naquele momento. Bom, galera, esse foi mais um vídeo para o canal. Espero que tenham gostado. Gostou? Compartilha, se inscreve no canal. Grande abraço e até a próxima. Valeu!